galerinha do segundo ano, sejam bem-vindos à nossa revisão de história. Vamos ver se vocês lembram que nós já trabalhamos sobre o povo brasileiro, os grupos sociais, os europeus, os indígenas e os africanos, certo? Vamos lá ao povo brasileiro. Vocês sabem, desde quando os portugueses chegaram no Brasil na época da colonização, nosso povo que vivia aqui eram os índios, certo? Depois chegaram os portugueses e depois chegaram os africanos, né? Vocês lembram disso? E essa mistura transformou os mulatos, os cafusos e os caboclos, certo? Então vamos lá. E aí foram criados grupos sociais. Os grupos sociais são as pessoas que vivem ao nosso redor. Por exemplo, o primeiro grupo social é a família, depois vem a escola, depois vem os colegas, depois vem os colegas de trabalho, certo? Os nossos grupos sociais. E aí vamos falar um pouquinho de uma das raças que deram origem ao povo brasileiro, os europeus. Os europeus, eles são os portugueses que vieram da Europa e trouxeram suas culturas. Por exemplo, a cultura de vestir muitas roupas, a costura de usar tecidos, a culinária, a nossa língua, o português, né? Eles são tudo da cultura europeia, que eram chamados dos povos brancos, né? Vamos falar da nossa cultura indígena. Todo mundo aqui tem um pouquinho dos indígenas. Quem já comeu aipim, macaxeira ou mandioca? Os três nomes são do mesmo produto, né? São da macaxeira, como a gente chama aqui no Nordeste. Porém, as regiões se alteram, porém as regiões, cada uma tem a sua maneira de falar. Então, temos palavras que está englobada no nosso cotidiano, que são indígenas, que são do Tupi-Guarani, que são dos índios que viviam aqui. Os índios, eles caçavam, pescavam e plantavam milho, mandioca, batata para a sua alimentação, certo? Os índios, eles acreditavam, não usavam roupas e eles acreditavam na hierarquia, no pajé, no cacique. As mulheres, elas eram para plantar, colher e os homens para caçar. Não é isso? Eles viviam em ocas. Então, a cultura indígena até hoje é muito rica, né? E faz com que nós somos o que somos hoje, né? Todo mundo tem um pouquinho de índio, um pouquinho de negro, um pouquinho de branco, porque nós somos um povo onde a miscigenação, que é a mistura de raças, predominou. E aí vamos falar um pouquinho dos africanos. Os africanos são os negros que vieram da África, trazidos para trabalhar como escravos no Brasil. Uma de suas culturas que é muito conhecida é a capoeira, né? A feijoada vem da África, tem origem africana. E o acarajé, né? Temos algumas religiões que são do grupo africano, né? As suas culturas. Temos palavras também que são de origem africana, né? Algumas danças. E quando esses povos vieram para o Brasil, os índios já moravam aqui. Eles trouxeram as suas culturas e essas culturas foram englobadas ao nosso povo, que tem até hoje, tá, gente? Fácil, né? É só rever os assuntos anteriores, ler um pouquinho no livro que vocês vão tirar 10, até porque está enraizado em nós, né? A tia é um pouco de índio, um pouco de negra e um pouco de europeia, assim como vocês, tá certo, meus amores? Então, estudem e fiquem com Deus para realizar as atividades propostas, tá? Beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.